Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. E aí, como é que vocês estão? A gente vai começar agorinha mais uma live do projeto Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. Tudo bem? Dá um oi para a gente poder aqui começar o nosso diálogo. Estou só aguardando aqui o nosso convidado de hoje. Tivemos aqui um probleminha técnico, deu uma pequena atrasada, mas a gente está aqui já firme e forte, tá certo? Tudo bem, Ju? Tudo bem, Patrícia? Para quem não sabe, neste sábado vamos ter uma participação, um convidado internacional. Adivinha qual nacionalidade ele é? Escreve aí agora para eu poder ver se vocês acertaram. E aí, pessoal, lembrando que eu tô com um projeto que se chama Meu Ensaiador, no qual, yes, Ju, acertou! É um coreógrafo, bailarino, professor lá das Filipinas e vai ser em inglês. Sim, é, nessa segunda-feira tivemos nossa 50ª live. O que isso significa? Que eu quis me desafiar. Bom, se chegou na 50ª live todos os dias, do dia 30 de março até segunda-feira, foi a 50ª, então eu pensei, bom, preciso me desafiar, preciso trazer alguma coisa, porque não é uma coisa fácil, foi um marco na minha vida, na minha carreira, inclusive esse projeto. Bom, pensei, bom, se eu tenho raízes nas Filipinas, então por que não trazer um filipino para a conversa? Então, falei, vou ter que voltar a estudar inglês e é isso. Vai ser como eu estiver no sábado e vamos falar sobre a dança nas Filipinas. Vai ser, vai ser, bom, vai ser como vai estar lá se dando, porque a gente fica tão se preparando para as coisas e acaba que a gente não faz nada, porque fica se preparando, aí acha que nunca está pronto. Bom, eu tô realmente entrando nesse desafio, claro que não sozinho. Eu tô com a ajuda de uma amiga que está me ajudando na parte do inglês no intensivão. 2 semanas, desde segunda-feira passada, eu tô nesses estudos, tá? Então vai ser muito legal. Eu tô aí firme e forte, estudando todos os dias para sábado. O tema vai ser Dança, Brasil e Filipinas. E as Filipinas, no caso, né? Que é no plural. Bom, pessoal, eu estou aguardando aqui o nosso convidado. Não sei como é que ele respondeu bem ao imprevisto, porque tive esse problema com a internet. Eu fiquei aqui igual um louco para resolver. Às vezes acontece essas questões técnicas. Eu estou aguardando, vou aqui mandar mensagem para ele novamente. E aí, pessoal, eu estava falando do meu projeto. Calma aí só um instante. Aí. Eu estava falando do meu projeto que se chama Meu Ensaiador. Opa, voltei. Meu projeto que se chama Meu Ensaiador. Que ele... Vocês já ouviram? Vocês já viram na internet falar sobre esse meu projeto? Vocês já viram no Instagram, já viram no Facebook também? Um anúncio, alguma coisa sobre ele?
Alguém tá aí? Alguém me responde? Oi, oi, oi. Pessoal, alguém tá aí? Vocês estão me ouvindo bem? Oi! Ah, então, queria perguntar, enquanto eu estou guardando aqui o convidado, se vocês já ouviram dizer sobre o meu projeto que se chama Meu Ensaiador. Ah, tá. Então, é um projeto no qual eu lancei, acho que semana passada, que ele consiste, ou retrasado, ele consiste da seguinte maneira. Você já deve ter ouvido sobre, caramba, eu preciso voltar a dançar, eu preciso voltar a treinar, eu preciso voltar, ou eu preciso, ou eu tenho tanta experiência com dança, já fiz várias coisas, mas muitas vezes a pessoa que está falando isso não sabe como progredir, como crescer a sua maneira, a sua relação da dança. E aí fica perdida com tanta informação. O meu ensaiador, ele vem para direcionar toda essa experiência que a pessoa tem, toda essa bagagem, toda essa relação de profissão que muitas e também é desde aquele que começou a dançar até aquele que está no intermediário e aquele que já é avançado, para o quê? Expandir a dança para poder torná-lo um dançarino cada vez mais consciente e é como se fosse mesmo um ensaiador especificamente. Porque na dança a gente percebe que quando a gente vai para esse lugar do crescimento individual, geralmente acontece o quê? Numa companhia de dança ou numa aula de dança ou em um trabalho especificamente que a dança tá incluída, em que tem ali um ensaiador, tem ali uma pessoa especificamente voltada para o movimento e que ela acaba que te indica um possível caminho para você melhorar a sua dança, mas especificamente para um trabalho. E aonde é que está esse ensaiador para você que dança? Especificamente para você. Geralmente a gente não consegue isso e fica perdido aí, divagando no nosso crescimento pessoal como dança. Então eu estou aqui trazendo todas as bagagens como bailarino, como fotógrafo, como videomaker. E aí esses encontros é de maneira individual. E E é isso, se tiver dúvida, é 2 vezes na semana que acontece, então é pelo Zoom, independentemente do estilo de dança, é para todos os estilos de dança, porque eu trabalho com a parte da essência do movimento, né? Ou seja, ele antes de acontecer como dança, ele está ali com alguma relação da articulação muscular, os vetores de forças, né? E é mais ou menos isso. Bom, pessoal, acho que deu zebra. Não sei o que está acontecendo.
Sim, ele surgiu a partir de uma necessidade que eu percebi na faculdade, em que muitas vezes os artistas, né, os bailarinos, eles tinham essa deficiência de ter esse trabalho mais minucioso individualmente. Então, exatamente. E aí a gente fica perdido. Caramba, como é que eu vou voltar a dançar? Mas antes de tudo, antes de qualquer voltar a dançar, como que é descobrir esse movimento em si mesmo? Como que é potencializar isso ao invés de querer colocar uma dança específica para o seu corpo? E aí você vai potencializar essa relação da dança em você. E eu falo dança, não digo dança contemporânea, não digo balé, não digo jazz, eu digo dança. Porque aí você vai trazer essa potência para qualquer outro lugar de dança que você tiver. Porque ela vai estar antes no seu corpo e aí você pode utilizar como queira em qualquer estilo. Porque vai ser individual, entende? Do que ter uma aula geralmente que é coletiva e que é de um estilo específico, mas na verdade como é que é trabalhar esse corpo numa relação mais do próprio movimento, das próprias relações ali de articulação de músculo, de tempo, de espaço e de expressão. Ou seja, isso vai independer de ser profissional, de ser iniciante, de ser como é que fala? No nível intermediário. Bom, pessoal, acabei de aqui falar com um convidado, não vai acontecer a live de hoje, tive um problema aqui na internet, e aí é isso. Enquanto a gente está aqui na internet nesse momento, vamos aproveitar para a gente conversar sobre dança. Então, vamos lá. O tema de hoje seria dança e mobilidade articular. Bom, nesse princípio da questão da mobilidade articular, é muito importante a gente pensar na dança como um lugar importante para a gente trabalhar o corpo como um todo. E tem uma parte que a gente confunde entre flexibilidade e mobilidade articular. Bom, a mobilidade articular ela indifere da questão da flexibilidade, porque a mobilidade ela vai trabalhar a relação articular como um todo e a flexibilidade ela vai estar ligada diretamente com a parte muscular. Então a gente vai toda aquela parte ali mais mole, entre aspas, é onde o alongamento vai trabalhar essencialmente. Então uma pessoa para que tenha uma saúde do corpo como um todo, ela não tem que somente trabalhar parte muscular para ganhar músculo, desenvolver a parte, não tem como ganhar músculo, você vai desenvolver, né, para que ele esteja mais forte, mais estável, e com esse trabalho você consegue, antes de tudo, perceber que a parte da flexibilidade, quando você ganha amplitude do movimento, ele vai também estar ligado à mobilidade articular. Pode ser pequena, mas ainda assim é importante para uma relação saudável do corpo. Então, por exemplo, você pode aplicar isso na dança, você pode aplicar isso nos esportes, e muitas vezes isso está intrínseco ao seu dia a dia, né? Por exemplo, se você às vezes tem pessoas que têm tanta relação dos músculos muito desenvolvidos, mas tem pouca mobilidade articular, né? E isso tem a ver com a questão tem a ver com a questão da flexibilidade e acaba que fica com esse movimento pequeno e não consegue sequer subir o braço, porque ali está encurtado, digamos assim. E então, só para dar um pequeno parâmetro de como que seria a conversa de hoje, para que a gente não perca o tema e também não
não deixe isso passar, porque na verdade cada tema ele é importante acontecer, né, de acordo com o convidado, porque por mais que eu tenha um pouco dessa visão, né, desse conhecimento sobre esse tema abordado, então acontece que com a presença desse convidado se torna mais afinado, mais refinado esses pensamentos no qual eu venho abordando com os temas. Então, eu estou trazendo só algumas coisas superficiais sobre o que a gente ia dizer, porque cada profissional ele vai abordar de maneira mais específica. Isso que é mais importante nesses bate-papos, que é trocar, que é criar conexões. E aí, falando sobre a dança especificamente, essa relação da mobilidade articular, ela colabora muito para que a gente consiga um movimento mais expansivo, né? Mais expansivo e tomando o devido cuidado que quando a gente expande muito o movimento, tem que ter uma consciência para que esse movimento ele seja na repetição, ele se torne consciente, porque pode ser que no momento qualquer que ele traga um movimento mais expansivo, aquilo possa trazer alguma lesão no corpo, alguma dificuldade depois, inclusive, de recompor aquela lesão por conta da expansividade daquele movimento. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter o acompanhamento com aquele movimento, e ainda por cima é importante o treino progressivo para que essa relação na dança, a mobilidade articular, ela se dê das diversas maneiras. E é com exercícios pequenos, exercícios simples, exercícios no qual é necessário integrar o corpo como um todo, para que não seja apenas um movimento pelo movimento, mas que seja um movimento pela relação integral do corpo. Ou seja, não existe um movimento na dança em que é apenas pensando entre cabeça e corpo, não. O corpo, ele por si só pensa, né, nessa proporção, nessa relação da dança e movimento. Então, muitas pessoas elas buscam ter uma flexibilidade enorme, ter muita expansividade no seu movimento. Mas aí, antes de tudo, como que está sendo esse uso da flexibilidade? Como que está sendo utilizado? Como que o seu corpo está fazendo daquilo como um real movimento para a sua dança? E aí muitas vezes a pessoa tem uma baita flexibilidade, mas quando você vai ver a mobilidade dela em si, a consciência corporal dela em utilizar essas articulações como movimento consciente, ou seja, eu quero mexer um ombro, de repente eu quero mexer essa perna neste tempo e com essa intensidade específica, essa maneira específica de me mover, aí como é que fica? Então muitas vezes a gente ganha muita flexibilidade, mas não tem as dinâmicas necessárias para uma mobilidade articular, para uma mobilidade articular em que você consegue ter uma consciência mais refinada e apurada do que é o movimento em você. Bom, um grande exemplo isso pode ser que você vai ver uma pessoa super, hiper, mega flexível. Você já deve ter visto em qualquer lugar, desde na sua escola, no ensino médio, até mesmo... porque no ensino médio a gente consegue ver vários tipos de pessoas diferentes. E aí você vai ver uma pessoa que tem uma mega flexibilidade e você vai ver, caramba, aquela pessoa ali deve dançar muito bem, ou deve fazer várias coisas de esportes diferentes, né, para ter essa flexibilidade. Mas quando você vê, ela não tem essa consciência corporal em que a mobilidade articular dela está
conectada com uma integração do que ela quer propor como movimento, né? E o seu controle de poder executar o que ela perceber que é melhor, do que ela consegue naquele momento para determinado objetivo. E aí ele está meio desconectado, aí você percebe que tem uma amplitude articular, mas ainda assim a questão da mobilidade em que você traz movimento ainda assim está reduzida. Então tem dois caminhos na dança que é muito interessante quando a gente percebe que por mais que a pessoa tenha uma flexibilidade incrível, mas ainda assim a relação da consciência corporal ela não se dá de maneira integral, porque ainda é um corpo desconectado. Então como é que seria isso para você que tem bastante flexibilidade, de repente você percebe que não tem essa conexão com o seu corpo de uma maneira integral, em que você percebe, caramba, eu queria poder trazer uma conexão em que eu pudesse dançar dessa maneira X, pum. Aí quando você vê, caramba, toda aquela minha flexibilidade nesse momento não tem muito funcionalidade. É mais ou menos isso onde eu estou querendo chegar. Porque o corpo ele não tem como você trabalhar apenas uma valência. É necessário que você trabalhe várias valências integradas, como força, flexibilidade, equilíbrio. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, me manda uma mensagem, porque a gente pode trocar mais ideias sobre essa relação de como o corpo ele pode, ou se você tiver uma dificuldade, né, como eu falei, você pode ter uma flexibilidade super incrível e de repente não se sentir desengonçado, porque tem pessoas que têm pouca flexibilidade, mas quando você vai ver, existe ali uma mobilidade muito afinada, de uma integração em que ela percebe que dentro do que ela está fazendo como movimento corporal, ela tem uma expertise de conexão, de estar integrado nas partes que ela quer mover, no tempo que ela quer mover e de uma maneira muito eficaz, harmônica, fluida. Então, pegando esse gancho, vou falar um pouco sobre o meu projeto Meu Ensaiador. Eu na faculdade de bacharelado em dança na UFRJ, eu percebi uma grande carência dos artistas, né? Muito difícil de estar suprindo com a parte, tudo bem? Mandou um oi pra mim. Por exemplo, eu estive no Espaço Ser aqui em Macaé, que é um espaço maravilhoso. E no caso, esse espaço ele tem essa relação da integração do todo, do corpo, da mente. E quando se trata da dança, como que a dança ela vai trazer essa integração do corpo e da mente sem que você fragmente esses dois lugares, pensando no todo? E aí esse projeto Meu Ensaiador, ele vem para abrir os campos desta área, para que eu, Július, né, perceba com a minha experiência com a dança, com a fotografia, com o vídeo e também com outros lugares do pensamento, da reflexão como ser humano, isso possa potencializar o movimento, a dança e o corpo, que muitas vezes a gente perde o refinamento com várias experiências em companhias de dança, em aulas de dança,
em, em vários lugares em que a pessoa se torna apenas um reprodutor do que ela fez, mas ela perde do que ela possa estar como dança. Ou seja, eu vou estar ali orientando de maneira individual. E aí eu vou falar, muitas vezes a gente dança, faz aulas, tá na companhia e fica assim, caramba, eu preciso agora olhar para mim, eu preciso crescer, eu preciso agora desenvolver a minha dança. Quem nunca teve essa necessidade? Eu digo isso em qualquer área. Você pode ser, você pode estar aí como psicólogo, pode estar aí como educador físico, como professor de yoga. E muitas vezes a gente sente essa necessidade de refinar. Isso, Ju, é mais necessidade de refinar o movimento de maneira autônoma, sozinho. Entende? Então esse projeto é para criar essa expansão individual do movimento. Pessoal, eu tive aqui uma surpresa, Ju. Calma, acho que o convidado ele apareceu. Imprevisto, mas enfim, conseguimos nos afinar. Oi, Ângelo, tudo bem? Tudo bem, amigo? Tudo jóia. Eu estava aqui falando com o pessoal, é, falando um pouco sobre o que seria o nosso bate-papo de hoje, já achando que não ia conseguir a sua presença. Aí falei um pouco sobre também o meu projeto. E aí a gente tem 30 minutos para nossa live. Então a gente pode já antecipar algumas coisas. Bom, pessoal, o Ângelo chegou, que é o nosso Ângelo Márcio. Então, yes, conseguimos afinar e já estamos aqui. Bom, meu nome é Júlio Smack, para quem não sabe. Eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Sou também fotógrafo, videomaker e, mais recentemente, na parte do marketing digital. Como eu disse para vocês anteriormente, o tema de hoje, né, da live, que faz parte do meu projeto, que se chama Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, o tema de hoje é dança e mobilidade articular, com o queridíssimo convidado Ângelo Márcio. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, esse tema sobre a dança e a mobilidade articular, ela é muito importante para a gente tirar algumas dúvidas que já estão enraizadas há muito tempo sobre a relação do movimento, dança, flexibilidade e mobilidade articular. Tá tudo junto? É tudo igual? A gente vai tirar essas dúvidas com o profissional, que é o Ângelo, de maneira muito mais assertiva e objetiva, que eu, como bailarino, eu vou ter uma visão apenas da dança, e ele vai trazer da relação do corpo como um todo, como um educador físico. Então, seja bem-vindo, Ângelo, e aí eu passo a palavra para ti, Muito e aí... obrigado. Boa noite para todos. Eu terminei entrando na live lá, você avisou o pessoal? Não, Pois é, a gente teve um probleminha no começo, você chegou a falar com eles? sim, da Alô? internet. E aí eu terminei entrando ao vivo, porque as pessoas estavam me esperando, né? E aí deu 7, 7:05, 7:10, eu tentei falar com o Júlio, e aí a gente terminou desencontrando. Mas enfim, aí eu fiz uma live lá sobre o assunto, né? Sozinho, e agora consegui entrar aqui com vocês. Pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Ângelo, para quem não me conhece, quem está aqui com o Júlio. Eu trabalho com toda a parte de fitness em academia. Já trabalhei também com empresa, ginástica laborativa, com a parte aquática também, piscina, hidro, natação. E onde é que a dança entra na minha vida? A dança, para mim, é algo tão lindo.
Então, dançar é se movimentar. Eu separei duas definições aqui, não me prendendo a definição muito técnica, mas usando uma linguagem que facilitasse para que todo mundo possa entender, sobre mobilidade articular e sobre dança. Então vamos lá. Mobilidade articular, segundo a definição aqui que eu trouxe, ela diz que é a capacidade, mobilidade articular é a capacidade de executar movimento de pequena amplitude ou de grande amplitude, livre de qualquer restrição. Então vamos lá. A capacidade que eu tenho de executar movimento, pequena ou grande amplitude. Então uma criança pode trabalhar a mobilidade e deve, pequenininho ou grande. Um idoso também pode e deve. É claro que a criança e o idoso vai fazer isso com uma amplitude pequena, porque a criança é pequenininha, está aprendendo a se movimentar, e o idoso já perdeu massa óssea, massa muscular, né? Mas ele precisa fazer isso para ter mais saúde óssea, mais saúde física, mais saúde corporal. Então ele precisa trabalhar essa mobilidade articular. Quando a gente é mais jovem, está naquela parte, sei lá, de 20, 40, 50, né? Nessa parte mais jovial, a gente consegue trabalhar amplitudes maiores. Só que a gente precisa estimular o nosso corpo para que essa amplitude cresça. Definição de dança. Na minha definição de dança, eu digo que é a arte de movimentar expressivamente o corpo através do movimento. A arte de movimentar expressivamente o corpo através do movimento. Estou movimentando meu corpo. Expressivamente, vamos tirar o expressivamente e vamos deixar só a arte de movimentar o corpo. Então, se eu abro e fecho a minha perna, a arte de movimentar o corpo. Expressivamente, seria eu soltar um pouquinho mais, fazer um mambo, mexer a minha cabeça, sorrir, colocar mais expressão facial, mais expressão corporal. Agora, para eu chegar nessa arte de movimentar o corpo de maneira expressiva, tem todo um caminho. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos só ficar na arte de movimentar o corpo. É uma arte. Andar, correr, saltar, é uma arte, né? E a gente precisa se desenvolver para isso. Tem muita gente que tem conceitos e preconceitos. Eu acho que a hora que eu entrei, o Júlio estava falando sobre isso. Dança não é para homem. Eu não sei quem foi que inventou isso. 4 apoios na academia, fazer aquele exercício de glúteo, não é para homem. Ou então uma pessoa de mais idade, ela fala assim, isso não é para mim. Como assim não é para mim? É para homem, é para mulher? Gente, se em algum momento da tua vida alguém te disse isso, ou você acreditou nisso, essa é uma oportunidade que a gente está tendo para quebrar esse preconceito e quebrar essa frase que não é legal. Eu acho que a gente começa a se limitar. Quando a gente abre a nossa cabeça e sai da nossa caixinha, a gente começa a aproveitar um monte de coisa legal que o mundo, que a vida tem para nos oferecer. Então, o convite é que a gente experimente essa arte de movimentar o corpo, que é a definição de dança que eu trouxe. E que o expressivamente, a partir de agora, a gente comece a colocar na nossa vida. Comece a colocar esse expressivamente na tua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha, deixa a tua timidez de lado, começa a se trabalhar. Quais são os teus medos? Quais são os teus pontos a melhorar? O que te incomoda? E começa a trabalhar isso em você. E começa a colocar dentro desse conceito dança, não precisa ser dançarino, porque eu não sou dançarino. Eu sou educador físico, dançarino é o Júlio. Aquela acrobacia toda que o Júlio faz, eu estou muito longe. A minha área de atuação é outra. Mas eu não tenho medo. Se o Júlio me chamar e falar assim, Ângelo, vamos montar uma coreografia. Vamos montar uma coreografia. Eu tenho certeza que ele, como dançarino, ele vai tentar extrair o melhor de mim. E eu, como ser humano, eu vou dar o melhor de mim. E esse melhor de mim
vai ser tão lindo, vai ficar tão legal, porque eu não vou ter medo, eu não vou ter preconceito, eu não vou criar monstros, eu não vou criar barreira, eu vou me entregar. E aí eu vou querer experimentar essa arte de movimentar o meu corpo expressivamente. Eu não estou nem aí para o que vão falar, para o que vão achar, para o que vão dizer. Eu quero é ser livre. E a dança nos dá essa oportunidade. A atividade física nos dá essa oportunidade. Uma oportunidade da gente se tornar seres melhores. Eu acho que é um convite bem interessante. Primeiro, a gente tem que se livrar de algumas coisas. Depois, abrir a nossa cabeça. E a gente precisa ir devagarzinho, devagarzinho. Tem gente que já consegue mergulhar. Se você não consegue mergulhar no que te faz bem, vem. Mesmo que seja devagarzinho, mas vem. Sai do teu banquinho, sai da tua zona de conforto, sai do sofá da tua casa, mesmo em período de quarentena, assiste uma live, coloca uma música, sabe? Busca alguma coisa que te faça feliz. Até aqui tudo bem? Deu, E vamos é, falar e com o é, Júlio. não, e é interessante você falar sobre essa relação de não gênero, de não se importar com a visão que o outro vai ter de você, porque pensando nessa relação de movimento, de mobilidade, você isenta qualquer relação de associação com algo negativo ou positivo, simplesmente mover. Mover também é sinônimo de saúde para o corpo. E aí, quando você traz essa reflexão, isso é importante para que a mente esteja conectada com a disponibilidade do corpo para qualquer outra atividade, porque se ela está em movimento, ela está com vida, e vida está atrelado com a saúde. Isso é muito importante, ter essa mente aberta para também abrir as possibilidades do corpo se mover e estar em movimento. Perfeito. Quer ver um exemplo simples, pessoal, de mobilidade articular? A saúde da nossa articulação. Mobilidade articular está associada aos nossos ossos. Vamos levar como exemplo, coloca o nosso pé, dedão do teu pé. Depois tem outro dedo, tem um do ladinho do outro. Esses dedinhos do pé é como os da mão. Eles têm tem várias articulaçõezinhas pequenininhas. E essas articulaçõezinhas precisam ser trabalhadas. Aí eu começo a trabalhar a mobilidade dos dedos do meu pé e dos dedos da minha mão. Depois que sai do dedo do pé, vem o nosso... Eu estou descalço, tá? Estou bem à vontade aqui. Nosso tornozelo. Não é para reparar meu pé não, tá? Eu preciso trabalhar esse tornozelo. Ok? Depois do tornozelo vem o teu joelho. Você precisa trabalhar a mobilidade do teu joelho. Raciocina comigo. Continua subindo. Depois você chega no teu quadril. Aí você chega no quadril. Quadril. Cintura pélvica. Nossa, rebolar é coisa para mulher. Desculpa. Quem pensa isso está adoecendo. Se rebolar for coisa para mulher e você ainda acredita nisso, você vai adoecer. E você, se não tem 60 anos, vai fazer 60 anos. Se Deus quiser, vai fazer 70, vai fazer 80. Você vai chegar num lugar mais longe do que esse. E se você acha que rebolar é coisa para mulher, você não está trabalhando mobilidade do teu quadril, da tua cintura pélvica. A tua cintura pélvica é uma articulação extremamente importante. A cabeça do fêmur, que é o osso da nossa coxa, é o maior osso do corpo humano, ela entra e encaixa no teu quadril, na tua cintura pélvica. E essa cabeça do fêmur tem que ter mobilidade. E rebolar é um exercício de mobilidade para trabalhar a cabeça do fêmur na fossa do acetábulo, no teu quadril. E se você acha que rebolar não é coisa para você, você pode adoecer, desenvolver artrose, osteoporose, artrite e um monte de it que não vai ser legal, só porque você acha que rebolar é coisa para mulher. Eu não quero nem saber, até o banheiro feminino eu quero usar. Eu quero ser livre de qualquer preconceito. Eu quero rebolar, eu quero... Galera, liberdade. Continua subindo, sai do quadril.
cheguei na coluna lombar. A minha coluna lombar é um lugar muito crítico, muito delicado. Todo mundo tem dor na lombar, porque senta torto, anda torto. E esse sentar torto é porque a gente quer ficar num lugar de conforto. Quer dizer, a gente acha que é conforto ficar aqui. Ficar aqui cansa e dá trabalho. Organizar a tua casa, a tua vida, o teu corpo, dá trabalho. Mas dá trabalho. E até você chegar no nível de contrair teu abdômen, ativar a parte baixa, minha cintura pélvica, organizar, fechar minhas costelas, abrir os meus ombros, alinhar meu queixo paralelo com o chão, fazer minha respiração fluir, dá trabalho. E se você não quiser ter trabalho, você não vai ter saúde. Esse trabalho está associado à saúde e à longevidade. Eu gostaria muito que você fizesse 60, 70, 80, e que nesse processo você dissesse: eu fiz 60 e estou ótimo, estou com saúde. Eu fiz 70, nossa, estou maravilhoso. Para isso eu preciso ir trabalhando o meu corpo. Continua subindo a tua coluna. Sai da tua lombar e vem para a parte medial da tua coluna torácica. A nossa coluna é uma só, mas a gente divide ela em três: lombar, torácica e cervical. A nossa coluna torácica, ela tem uma curvatura natural chamada cifose torácica, e a lombar é uma lordose lombar, né? Essas curvaturas, elas são naturais e elas precisam existir no nosso corpo. Então eu preciso preservar essas curvaturas naturais. Quando elas são muito acentuadas, aí não são legais. Eu preciso entender e organizar o meu corpo. Então, uma lordose muito acentuada vira uma lordose lombar. Uma hiperlordose lombar, né, quando está mais acentuada. E isso é ruim para a minha saúde física. Eu preciso contrair meu abdômen, ativar toda a musculatura do meu corpo para que eu fique bem. Continua subindo. A cabeça. Queria chegar na cabeça. A cabeça é um lugar terrível. A gente hoje tem um smartphone. Falei aqui na foto. E para olhar para o smartphone, eu falei que a cabeça tinha que estar paralela com o chão. Geralmente o smartphone está aqui. E você olha para cá. E quando você olha para cá, você já arredonda a tua coluna cervical e torácica. E você relaxa a tua lombar. Ou seja, está tudo errado. A gente precisa organizar tudo isso. Cheguei na cintura escapular. A minha escápula não é fechada. Meu ombro é para cima, para trás e para baixo. As minhas costelas fechadas. A minha cabeça erguida e alinhada. Eu preciso organizar esse esqueleto todo. Depois que esse esqueleto está organizado, eu preciso entender que eu preciso trabalhar cada ossinho desse. O movimento é para frente, para trás, para um lado, para o outro. É de rotação externa, é de rotação interna. Eu preciso trabalhar o máximo que eu puder esse movimento, ou esses movimentos. Aí eu vou prevenir osteoporose, artrite, eu vou melhorar o meu movimento e a minha mobilidade diária, sentar, levantar, correr, saltar, subir as escadas do prédio quando falta luz do elevador não estiver funcionando, levantar da minha cama, ir ao mercado, essas coisas básicas. Entendi o meu corpo, começo a trabalhar a minha mobilidade, e isso de maneira feliz. Capacidade de movimentar o seu corpo, pequenininho ou grande, e a dança. De maneira expressiva, eu me liberto dos preconceitos, dos conceitos, estou livre, não estou nem aí para o que vão falar, eu estou bem comigo mesmo, organizei a minha casa, a minha vida, meu corpo, vou dançar, vou praticar atividade física, porque isso é para mim, porque me faz bem. Vai, Júlio. Fazendo dois links com o que você falou sobre a parte do acetábulo, do ato de rebolar, como algo que é muito ruim para o corpo, necessariamente, dois links. Um foi com a Thelma Lobato, que foi uma das convidadas daqui do Ciclo de Bate-Papo, que o tema foi dança e sexualidade, que ela disse que a gente usa pouco
o quadril. Ou seja, quando a gente usa pouco o quadril, e isso está relacionado a essa mobilidade articular, a gente perde esse fluxo energético que acontece, que é quando a gente mobiliza o corpo, e ali sim vai transitar energia. E isso não quer dizer que quanto mais você usa, aquela energia está equilibrada. Não, ela diz porque estamos utilizando menos ainda de maneira consciente essa região. E essa parte articular é que menos está sendo mobilizada. E aí, essa parte energética foi muito interessante, porque se não utilizar, a energia não passa. E aí tem outra parte também, que pelo lado da psicologia, que também teve um bate-papo sobre psicologia e dança, no qual fala-se também do Freud. Freud fala muito que muitas das coisas das nossas neuroses vêm da sexualidade. Então, vem também nessa parte da mobilidade articular, que se você não move aquela região com consciência, você também acaba que se aprisiona em neuroses, trazendo problemas físicos também, doenças físicas a partir dessa não alimentação energética desse lugar, a partir desse movimento articular. Olha o quanto de coisa está conectada com esse movimento. Excelente, excelente. A gente é movido a energia, né? Eu acho que a gente precisa se conectar mais com a gente. A gente está conectado com um monte de coisa, televisão, um monte de barulho, barulho do trem, do ônibus, do avião, o barulho da humanidade. E o nosso barulho? O que o nosso corpo está falando? Qual é a nossa energia? A energia elétrica, a energia, mas e a nossa energia? O que me move? Como é que é o meu corpo? Sabe? O que você acabou de falar é extremamente interessante. Eu acredito muito nisso. Essa energia do olhar, a energia do toque, a energia do meu corpo. O nosso corpo é energia. Energia física, energia mental, energia espiritual. E a atividade física, a mobilidade articular e a dança estimula. Mas a gente precisa de verdade se libertar e se conectar. Essa conexão com a gente mesmo é fundamental, é extremamente benéfica. Quantas pessoas estão procurando tratamento psicológico, psiquiátrico, porque não conseguem se entender? Quando a gente começa a se libertar de verdade, se libertar de um monte de coisa que não te faz bem, e começa a mexer os dedinhos dos teus pés, igual o exemplo que eu dei agora há pouco, você começa a mexer a tua energia. Começa a mexer o teu tornozelo. Você até vira o meu pé, hein? Poucos já viram o meu pé. Você mexe mais ainda a tua energia. Começa a mexer o teu joelho. Você está mexendo energia no pé, no dedinho e no teu joelho. Mexe o teu quadril. Galera, mexer o quadril é energia para dar e vender. Energia vital. Ali está o centro do teu corpo. Junto com o quadril, abdômen. Músculo paravertebral lá atrás. Uma estrutura óssea gigante. Que dali você consegue mexer muita coisa. Fluxo sanguíneo. Respiração, que acontece na região do diafragma, fluxo sanguíneo, respiração, um monte de coisa. Fala, Júlio. Tem uma pergunta. Qual é a diferença entre mobilidade articular e flexibilidade? Legal, boa pergunta. Vamos lá. Até tem uma colinha aqui. Olha só. A mobilidade articular, igual eu falei agora há pouco, é a capacidade do corpo executar movimento de pequena amplitude ou grande amplitude. Então, até dei o exemplo da criança e do idoso, que uma criança e um idoso vai fazer de pequena amplitude. Eu, por exemplo, e o Júlio, infinitamente mais do que eu, amplitude máxima do movimento o Júlio consegue fazer. Ele faz, sei lá, movimentos incríveis. Né? Quem conhece o trabalho dele aí vê. E uma pessoa idosa vai trabalhar essa mobilidade com amplitude menor. Livre de restrição. Desde que eu não tenha nenhuma limitação física, né, ou médica, algum tipo de doença, alguma coisa que venha limitar o meu movimento. Se eu estou saudável e estou bem, mesmo que eu tenha limitação de idade, eu posso ir trabalhando e melhorando e adquirindo benefícios. Já a flexibilidade, que é irmã gêmea da mobilidade, prima da atividade física e parente da dança, tá todo mundo junto.
Mas a diferença de uma para outra é que a mobilidade está associada a osso. Lembra que eu falei dedinho, falange, tornozelo, joelho, quadril, coluna, ombro, cintura escapular, cabeça cervical, coluna cervical. Só falei de osso. A flexibilidade está relacionada diretamente com tecido mole. O que é tecido mole? Principalmente músculo. Além de músculo, vaso sanguíneo, nervo, tecidos, uma série de outras coisas. Então, 10 minutinhos, beleza. Então, mobilidade articular, osso. Flexibilidade, músculo. E os dois estão assim, ó, trabalhando juntinhos, tá? Eles estão assim, ó, colado. Eu não trabalho um isolado do outro. Eu até tento, mas o ideal é que lá na prática de atividade física e lá na arte de expressar, de dançar, de maneira expressiva na dança, eu faça isso junto. Eu combine isso tudo. Alonguei, trabalhei a mobilidade, trabalhei meu fluxo sanguíneo, ativei a minha energia e tudo vai fluir de maneira muito linda e muito saudável. Fala, Júlio. Interessante porque as pessoas na dança, elas têm muita dificuldade também de perceber essa diferença entre flexibilidade e mobilidade articular, porque na verdade a gente trabalha isso tudo junto. Então, às vezes é necessário ter um pouco mais de diferenciação para que nosso treino, nosso rendimento quanto profissional da dança consiga dar um salto, consiga ter um patamar um pouco mais avançado para que a gente ganhe mais leque de movimentos, mais consciência do movimento quando isso é mais expandido. Quer ver um exemplo interessante? Exercício de mobilidade. O objetivo deles é aquecer as nossas articulações. Um dos objetivos, né? Com movimentos estáticos ou dinâmicos. Geralmente dinâmicos, né? Ainda mais na dança. Eu gosto muito do dinâmico. Gira o ombro, gira a cabeça. Posso até parar um pouquinho, mas gira. Eu gosto muito do movimento dinâmico. Fica mais interessante. A fim de aumentar a amplitude com que se realiza a atividade. Então, o movimento dinâmico ele é bem interessante e o objetivo dele vai ser prevenir e preparar o nosso corpo também, como o próprio alongamento. Para a atividade, eu tenho uma coreografia para apresentar. Vou girar meu ombro, vou girar o meu quadril, vou rebolar, né? Agora eu vou alongar, ou faço isso de maneira dinâmica. Vai preparar o meu corpo, meu rendimento vai ser muito maior e muito melhor lá na atividade. Para mim, esse tema de mobilidade articular ele é super importante, porque eu sou portador de artrite reumatoide, e é ligado diretamente na inflamação das articulações, que tem a tendência a deixá-la mais endurecida, mais enrijecida, fechar os espaços articulares. Então, esse tema ele é importante para mim, que tem, né, esse diagnóstico, mas também que é uma tendência também das pessoas mais idosas, é que as articulações estejam mais próximas umas das outras. Então, é um convite também para as pessoas de mais idade, que tem aí uns 50 para cima, a trazer, a pensar um pouco mais sobre esse tema na vida, para que a sua saúde ganhe mais mobilidade, ganhe mais respiro, para você ter mais saúde vital, muscular, articular. É verdade. E quer ver uma outra coisa também? Vamos pensar nesse a dança, a mobilidade e o treino. O treino, eu estou falando de qualquer outra atividade. O treino na academia, o treino funcional, qualquer outra atividade. Tudo isso vai estar associado à longevidade também. Porque eu quero fazer 50, eu quero fazer 60, eu quero fazer 70 sem dor, com saúde, bem. Então, mobilidade articular, dança, de maneira expressiva, seja um movimento pequenininho ou um movimento grande, não importa, me livrar de preconceito, me livrar de conceito, abrir a minha cabeça, o meu coração, a minha vida, a minha mente e me permitir para que eu consiga
ter longevidade e que essa longevidade seja com muita saúde, seja muito bem, seja sempre da melhor maneira possível. Sim, sim, e você tocou numa coisa, temos aí 4 minutos, que essa Eu longevidade tenho ela uma tem a ver frase para com, encerrar, tá? ela tem a ver com a autoestima, né? E a autoestima, com, como você se sente quando você alcança o objetivo, quando você chega, quando você anda, quando você locomove. Isso é muito importante, pessoal. Legal. Mas eu vou até acrescentar, Júlio, nessa sua última fala. Você falou como que a gente sente quando chega. Eu vou fazer um convite para vocês. Não vamos pensar em quando chegar, não. Quando eu me casar, aproveita o namoro. Quando eu aproveita o meio do caminho, o caminhar é tão gostoso, acontece tanta coisa boa. Vamos aproveitar o agora. Quando você chegar lá, você já vai ter outra coisa para chegar, sempre assim. Vamos aproveitar esse meio do caminho. Para encerrar, Júlio, eu quero terminar com a seguinte frase. Eu gostaria muito, eu sou um cara extremamente sensível, sei que você também é. A gente gosta de abraçar, de beijar, de estar junto, mas não pode. Então convido para ficar assim, ó, com as mãos assim. Fica assim, Júlio. E você que está assistindo a gente também. Quando não se pode tocar nas mãos, tocamos na alma e no coração de maneira suave e delicada, com um simples gesto de amor. O convite é que nesse momento a gente não consegue tocar com as mãos, mas que a gente tente tocar no coração e na alma com um gesto de amor. Quem está fazendo esse tipo de trabalho como eu e Júlio, eu acho que a gente é muito corajoso, porque a gente vem para cá, a gente termina falando um monte de bobagem, a gente se perde, a gente se acha, a gente acerta, a gente erra. Então, por favor, recebam a gente com o coração aberto, com a cabeça aberta, livre de crítica, livre de qualquer coisa. Abrace a gente e os outros profissionais que estão tentando levar um conteúdo do coração. Abrace com o coração, porque é assim que a gente está tentando chegar à casa de vocês. Yes! Gratidão, Ângelo, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de ter você aqui nesta live, que está sendo tão importante esse projeto para mim. Gratidão a todos que estiveram também aqui. Mil desculpas, pessoal, com esse imprevisto. Infelizmente, a gente acaba que tropeça nessas relações dos dispositivos móveis, da rede, da internet, mas é isso, deu tudo certo. Gratidão.